Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. Vamos conhecer hoje a história da Stephanie e do Jonathan, que estão aqui com a gente hoje. E, como você sabe, a ideia desse programa é justamente mostrar para vocês a vida dos jovens de hoje, né? O que tem passado na cabeça deles, as lutas, as dificuldades que eles enfrentam, problemas que estão passando, situações que às vezes eles pensam que não tem jeito. E quem sabe você que está me assistindo aí agora, você que é um rapaz, uma jovem, uma adolescente, vai ver similaridades da vida deles com a vida que você está levando agora. Esse é o objetivo do nosso programa, fazer você enxergar que existe o caminho errado, que o mundo tenta mostrar como o caminho certo, é aquela falsa liberdade que vai te trazer alegria, que você tem que curtir esse mundo, mas que leva a muitas dores, né? E a prova disso são as várias histórias que nós já tivemos aqui. Mas existe o caminho certo também, que o mundo diz que não vale a pena, que você não vai ter liberdade, que você não vai poder curtir, que você não vai poder fazer aquilo que você deseja. Mas esse é o caminho seguro, é o caminho que vai fazer com que você evite problemas maiores que vão trazer consequências depois. Então esse é o objetivo, aliás, da existência do Força Jovem Universal, de dar para os jovens que vêm para a Igreja Universal e aqueles que participam dos eventos conosco, um lugar onde eles possam desabafar, conversar com alguém, aprender o caminho certo, nunca ser obrigado, mas pelo menos aprender o caminho certo. Não tem como você fazer aquilo que é certo se você não sabe o que é certo, né? É exigir muito de uma pessoa que ela ande de uma maneira que ela nunca aprendeu a andar daquela forma. Então o Força Jovem está aí para isso, com várias atividades, eventos, projetos. O que não falta é coisa para você fazer, jovem, mas coisa saudável, que você possa curtir a vida da maneira certa, tá bom? Eles vão compartilhar um pouquinho da história deles com a gente, então não sai daí não, a gente já volta. Para você que não conhece sobre Força Jovem, dá uma olhadinha nesse vídeo. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Força Jovem Universal. A FJU está há 47 anos ajudando os jovens. Com 9 projetos, a FJU vem desenvolvendo talentos de toda a juventude. Projeto Esporte, com diversas atividades esportivas. Projeto Cultura, com companhias de dança, teatral e a banda FJU. Projeto Mídia, trabalhando em 4 departamentos como fotografia, mídias sociais, designer gráfico e produção. Projeto Help, o projeto com finalidade de ajudar jovens que têm depressão, crises de ansiedades e vêm sofrendo com automutilação e desejo de suicídio. Caso você ou alguém que precise de ajuda, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. 24 horas de plantão para lhe ajudar e a quem precisa. Todos os finais de semana temos o Encontro Jovem FJU. Nos reunimos para encontrar nossos amigos e fazer novos, recebendo uma direção certa para o sucesso do nosso futuro. E uma vez na semana, temos a reunião do Algo a Mais. Uma reunião especial, voltado para aqueles que querem algo a mais com Deus, buscando a direção do Espírito Santo. E aí? Já imaginou passar a madrugada com a galera da FJU? Isso é super possível com a FJU Night. Uma noite super especial de muita animação, redenção, entrega e de novo nascimento. E claro, estamos realizando mega eventos marcantes. Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Projeto Esporte Jovem FJU, Foto Challenge,
curta a FJU. Somos ao todo mais de 200 mil integrantes só no Brasil. Mais de 60 mil voluntários em todo o país. Mais de 1,5 milhão de pessoas são beneficiadas anualmente pelos movimentos realizados pela FJU. E presente em mais de 130 países. A Força Jovem te ajudou de alguma forma? No Força Jovem também eu comecei a me sentir útil. Também me ajuda muito. Eles que foram me dando a base, né? A todo momento eu tinha um obreiro me ajudando, me mandando mensagem. Muito. Eu passei a desenvolver meu talento. Muito. Através disso tudo, eu vi que eu realmente precisava conhecer a Deus. Então foi através do Força Jovem que eu conheci a Deus. Eu me chamo Jéssica, sou muito grata pela Igreja Universal ter vindo aqui e a Força Jovem também. Muito obrigado, FJU! Eles me ajudaram a seguir em frente, olhar pra frente, esquecer o passado e ver que eu podia ser uma pessoa melhor. Meu filho é outra pessoa mesmo. É um Pedro antes e um Pedro depois. A camisa que fica mais linda, a roupa que ele fica mais linda é com essa roupa aí. Procure um integrante da FJU e venha fazer parte da Força Jovem Universal. Estamos mais juntos do que nunca. Neste final de semana, tivemos a presença dos coordenadores nacionais do FJU, Bispo Celso Júnior e a Dona Nanda, aqui em Alagoas. Começamos com a sexta-feira, onde tivemos a maior corrente de libertação de Alagoas, onde muitas vidas foram transformadas e as correntes que existiam na vida delas foram quebradas. Mas agora eu quero saber, e aí, Evelyn, o que mais aconteceu nesse final de semana super especial? Então, Vitória, no domingo começamos com uma reunião muito especial realizada pelo Bispo Celso, o Dia D, junto com a Santa Ceia, onde foi falado sobre a importância e o efeito de liberar perdão. Após a concentração de fé e milagres, tivemos a reunião do Altar Jovem, onde quem esteve presente aprendeu sobre a importância de se preparar para servir a Deus. Olá, meu nome é Lucas, estou aqui no estado de Alagoas e acabei de participar do Altar Jovem com o Bispo Celso. E o que eu entendi é que a gente tem que largar tudo para servir o Senhor Jesus e se dedicar a Ele. Olá, meu nome é Manuel e eu sou daqui da Catedral de Alagoas e acabei de participar da reunião do Altar Jovem com o Bispo Celso. E minha experiência foi estar totalmente preparada, não só espiritualmente, mas fisicamente e emocionalmente. E no fim da tarde, eu soube que teve um bate-papo, hein? Isso mesmo, Evelyn. O Bispo Celso e a Dona Nanda fizeram um bate-papo juntamente com a galera do FJU Alagoas. Eles deram conselhos e dicas sobre a vida sentimental. Afinal, ninguém quer errar nessa área tão importante da nossa vida, não é mesmo? E se você pensa que acabou, não parou por aí. Ainda tivemos o podcast transmitido diretamente do nosso estado. Foi transmitido pelas plataformas digitais do YouTube e do Univer Vídeo. Então, se você não assistiu, corre para assistir porque tá muito legal. E esse foi o nosso final de semana com a visita do Bispo Celso e a Dona Nanda aqui em Alagoas. O Brasil é legal, mas Alagoas é sensacional! Fala
Fala pessoal, meu nome é Júlia, eu faço parte da FJU do Rio de Janeiro e uma live da FJU que me marcou muito foi quando a Dona Nanda estava falando sobre o mundo espiritual. E ali ela mostrou que as atitudes que as pessoas têm com a gente muitas vezes não são só aquelas atitudes na carnalidade, mas tem um fundo ali de mundo espiritual e eu aprendi a enxergar o mundo dessa forma e me ajudou muito. Se você quiser acompanhar conteúdos como esse, acompanhe com a gente a live da FJU de segunda a sexta às 4 horas da tarde. Voltamos com a live FJU. Vamos lá, então a gente vai começar o nosso bate-papo aqui hoje com a Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Tudo bem, Você está com quantos anos hoje? Eu tenho 20 anos. 20 anos. Você está há quanto tempo no Força Jovem? Estou há 3 anos no Força Jovem. 3 anos. Cresceu na igreja, se afastou, nunca não ia quando criança, como é que foi? Eu cheguei na igreja com 6 anos de idade, né? Que foi quando a minha mãe começou a vir para a igreja. E aí eu fui crescendo, participei da EBI, né? Aí depois da EBI fui pro TFTIM. No TFTIM... Para quem não sabe, EBI é Escola Bíblica Infantil Isso, para as crianças. Até que idade EBI, você sabe? Até 10 anos de idade. Até 10, né? Sim. Aí depois vai pro... TFTIM com 11 anos o de idade. FTU hoje, né? Isso, que é o TFTIM. Força Team Universal. Isso. Que aí é de 11... Até os 15, 16 anos. Até 15. 14, né? 15 já vem pro Força Jovem. Sim, senhor. Então você participou dos dois ali. Isso. Aí no TFTIM eu era uma adolescente ativa, eu ia pra cima, eu fazia muito, até demais. Só que eu esqueci de ser, né? Ser batizada com o Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro de mim. Eu esqueci de colocar importância nisso. E aí foi quando eu comecei a olhar pro mundo e comecei a alimentar aquilo dentro de mim, né? E aí... Quer dizer, olhar para o mundo é o quê? Quando você fala assim, olhar para o mundo, as pessoas não entendem. Olhar para o mundo, pensa que abrir a janela e ficar olhando para o planeta. O que é olhar para o mundo? Eu comecei a me comparar com as outras meninas, né? Comecei a... Que são da fé. Que não eram da fé. Que eram da escola, amigas da escola, amizades. E aí, olhando para elas, eu via que eu era totalmente diferente, que eu tava desencaixada, né? Eu tava fora da caixinha ali. E aí, eu comecei a querer ser como elas eram, né? Como é que elas eram? Elas eram vulgares, né? Ficavam com rapazes, bebia, ia pra baile funk. E era isso que eu queria ser. E você tinha inveja delas? Eu me comparava a elas. Você acabou de falar, elas eram vulgares. Eu imagino que usava aquelas roupas e tal, ficava bebendo, caindo pelos lados. E você tinha inveja, você queria ser como elas. Sim, senhor. Aí... Por quê? Eu não sei, despertou. O brilho do mundo me atraiu. Você achava que a vida delas era melhor? Parecia mais legal ser daquela forma do que ser da igreja, né? Ser do FTU. E aí foi quando eu fui, né, pro mundo. E no mundo eu... Então você começou a imitar elas, fazer as coisas que elas faziam. E aí eu comecei a usar roupa curta, né? Eu era uma adolescente, eu aprendi desde os princípios da fé na EBI, no TFTIM. Então eu era uma adolescente que eu me guardava, meu corpo era um templo. Só que eu comecei a me comparar e querer ser como elas, então eu comecei a usar roupas vulgares, roupas curtas, né? E através disso eu cheguei a ficar com rapazes também. E eu fui pra baile funk e eu experimentei, né? Eu fui pra baile funk, eu bebi. Só que nada disso me preenchia. Eu era muito ansiosa, né? Então, todos os dias eu tinha crises de ansiedade, eu ficava toda me tremendo, o meu coração acelerava e eu achava que naqueles momentos eu iria morrer. E eu era muito nervosa. Eu discutia muito com meu pai, porque o meu pai, ele bebia muito. Então, ele chegava em casa e o alvo do diabo, né, através do meu pai, era eu e minha mãe. Então, a sua mãe que ia na igreja, seu pai não ia, então? Não. E aí, o meu pai me humilhava muito a minha mãe. E isso, eu fui gerando muito ódio dentro de mim. Então, eu era muito respondona também, eu respondia a minha mãe. Eu já cheguei a ir pra cima do meu pai, né, de briga. Eu brigava muito com meu irmão também.
E nessas crises de nervosismo, eu até chegava a me trancar no banheiro e me esmurrar, para mim sentir dor. E... Se automutilar, então. Existem várias formas de fazer isso, né? Uhum. E aí, nesse meio tempo, né, aconteceu a separação dos meus pais. E foi quando foi realmente o meu fundo de poço, né? Que as obreiras sempre iam atrás de mim, né? Por eu ser afastada, as obreiras iam, as jovens iam. Só que eu achava que elas só iam atrás de mim para me encher a paciência. Só para estar ali todo dia, sempre me enchendo a paciência. Só que quando eu vi que minha vida estava toda derrotada, aí eu resolvi dar uma chance para uma amiga que eu tinha na Força Jovem, né? Ela me chamou para ir para a Força Jovem mais uma vez. E aí foi quando eu despertei. Eu realmente quis dar uma chance. E aí eu comecei a ir para a igreja novamente. Comecei pela Força Jovem. Depois eu fui indo nas quartas-feiras, nas sextas-feiras. Comecei a ir para o Algo a Mais também. E foi quando eu quis ter esse algo a mais com Deus, né? E aí eu resolvi me entregar verdadeiramente. Aí eu me batizei nas águas. Eu fiz morrer aquela velha criatura. Eu queria que aquela velha criatura morresse. Então, me batizei nas águas e eu vi que era necessário começar a caminhar para poder receber o Espírito Santo, né? E aí eu comecei a me esforçar para receber o Espírito Santo. Só que os mesmos complexos que me perseguiam quando eu era do TFT, que eu não conseguia ser, que eu não conseguia receber o Espírito Santo, me acompanhou também quando foi na juventude, né? Para mim receber o Espírito Santo. E aí eu me comparava muito com as obreiras, com as jovens, e eu achava que eu não era capaz, que eu não podia receber o Espírito Santo, que eu não merecia receber o Espírito Santo. E conversando com o pastor, o homem de Deus, eu falei tudo isso para ele, né? E ele me falou que ninguém merecia receber o Espírito Santo, que nem ele mesmo merecia receber o Espírito Santo. Só que pela misericórdia de Deus, não era por merecimento, mas pela misericórdia de Deus e pela fé, quando a gente cria, a gente podia receber o Espírito Santo. Se eu já tinha abandonado tudo que era de errado e realmente eu queria uma vida nova, eu podia receber o Espírito Santo. E aí naquele momento virou uma chave na minha cabeça, né? E aí eu criei verdadeiramente, eu falei, não, eu abandonei o mundo de verdade, então eu posso receber o Espírito Santo. Uhum. E aí, num domingo de manhã, buscando o Espírito Santo, antigamente, eu era muito levada pelo sentimento, né? Pelo sentimentalismo. Então, antes de receber o Espírito Santo, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, não deixe eu ser levada pelo sentimento, porque eu não quero ser enganada. Eu quero ter a certeza que o Senhor está dentro de mim. E aí, quando foi para receber o Espírito Santo, eu busquei naquele domingo de manhã e ele veio sobre mim. E veio a certeza dentro de mim, que eu pedi para ele me confirmar que naquele momento eu era filha. Não era mais somente criatura de Deus, mas eu era filha de Deus. E aí o Espírito Santo veio sobre mim, veio a paz, a alegria, né? Mas principalmente a certeza dentro de mim que ali eu era filha de Deus. E tudo mudou. De uma pessoa ansiosa, né? Depressiva, que se automutilava com murros, né, no corpo, que se comparava, queria usar roupa curta, roupas vulgares. Tudo mudou. Uhum. Hoje eu não sou mais essa jovem ansiosa, infeliz, triste, né? Hoje eu sou feliz. Eu tenho essa verdadeira felicidade dentro de mim. Não tem mais aquelas crises. Não tenho mais crise de ansiedade. Os complexos sumiram. Hoje, Deus me usa para que eu possa ajudar outras pessoas, outros jovens que passaram pela mesma coisa que eu. E tem uma palavra que fala muito comigo, né? Que está escrito em Romanos 12:2, né? Que fala para a gente não ser conformado com esse mundo, mas para a gente ser transformado pela renovação do nosso entendimento, para que a gente venha experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje eu vejo, por mais que
eu queira vencer no mundo, né? Como o senhor falou na vigília, eu quero vencer no mundo. Só que eu não sou conformada mais com esse mundo. Enquanto eu estiver aqui, eu estudo, eu trabalho, mas o meu maior desejo é servir a Deus, é ganhar almas para o Senhor Jesus. Então, o meu entendimento, ele foi transformado. E hoje eu desejo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu estou à disposição de Deus para fazer a vontade dele, onde quer que ele queira que eu faça. Seja no altar, seja no átrio, aonde quer que ele me leve é onde eu quero estar, porque eu quero estar dentro da perfeita vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É ali onde eu quero estar. Você vê que não é que a gente não possa vencer no mundo, mas não adianta nada vencer no mundo e não vencer o mundo, né? Sim, sim. Então, vencer no mundo é opcional, mas vencer o mundo é essencial, né? Que é a salvação da nossa alma. Sim, sim. Agora, você podia ter evitado muitos desses problemas aí se tivesse permanecido no caminho, né? Sim, sim. Não tivesse tido inveja daquelas meninas lá que viviam uma vida errada e você quis ser igual a elas. Sim, senhora. Eu podia estar mais lá na frente, né? Isso me fez regredir na minha fé, né? Pois é a curiosidade, né? Pelas coisas desse mundo. Aquilo que Adão e Eva passaram por isso, né? Deus deu a eles tudo, aquele jardim enorme, com todas as frutas, animais, não havia animal selvagem. Eles podiam ter tudo aquilo ali, mas eles quiseram tocar na única árvore que Deus falou para não tocar. E o diabo convenceu eles, né? Convenceu Eva, enganou Eva, Eva convenceu Adão, e depois eles sofreram e a gente sofre até hoje. Então, cuidado, você tem um jardim à sua disposição. Você não precisa daquela fruta, você não precisa daquela árvore. Aquela árvore vai te trazer problema, né? Que é aquele desejo, aquele pensamento, aquela ideia, aquela atitude que é contrária à palavra de Deus, que você pensa assim, não, eu vou comer, eu vou tocar e não vai ter problema. Aliás, o diabo até falou, a serpente falou para Eva, você vai ser igual a Deus, você vai ser como Deus. Quer dizer, eu vou tocar, eu vou fazer aquilo ali, eu vou usar aquela droga, eu vou beber, eu vou sair, eu vou dormir com ele, vou dormir com ela, e não vai ter problema. Pelo contrário, eu vou gostar e não vai me causar mal nenhum. Com certeza, Adão e Eva pensaram assim. Mas olha a consequência da decisão deles. Então, toma cuidado. A gente não está aqui para obrigar, nem Deus obriga, né? Nem Deus pode obrigar ninguém a fazer a vontade dele. Ele não vai fazer isso. Ele dá para a gente o livre-arbítrio, né? Com certeza, você estava na igreja e você foi orientado. Quando você começou a fazer as coisas erradas, alguém deve ter te orientado. Olha, não vai para esse caminho, Stephanie. Você vai sofrer depois. Mas ninguém pode te obrigar, né? Não. A escolha foi minha, né? E o Força Jovem ajudou você? Sim, senhora. Ajudou muito. Os obreiros sempre me orientavam. Eu sentava muito com a obreira, né? Enchia os ouvidos da obreira. Ela me orientou sempre para mim crer, para mim confiar, para mim seguir em frente, para mim não desistir. E foi essencial. Eu me firmei primeiro na Força Jovem do que na igreja, né? Voltei pela Força Jovem e me ajudou muito, acrescentou na minha vida. Hoje você participa do Força Jovem onde? Em Serraria. Serraria? Sim, senhor. Né? Qual o dia do Encontro Jovem lá? Lá o Encontro Jovem é domingo, 15h. Sabe o endereço? Avenida Nossa Senhora das Graças, 845. Então, se o pessoal que mora lá em Serraria quiser... Pode vir. Tem Força Jovem lá, né? Sim, senhor. Aliás, não é só lá, não. São em mais de 130 países espalhados pelo mundo, mesmo espírito, mesma direção. Aliás, eu faço uma videoconferência com todos os países toda semana para passar uma direção para eles, uma orientação do que fazer naquela semana. Então, onde você for, você vai achar o mesmo espírito no Força Jovem. Para mais informações, entra lá no nosso site forçajovemuniversal.com, tá bom? Obrigado, Stephanie. Você trabalha, estuda, está fazendo o quê? Eu trabalho junto com a minha mãe, né? A gente tá no ramo da confeitaria. E eu estudo... Faz o quê? Doce, bolo, essas coisas? Doces, bolos... E nem trouxe pra gente hoje. Não, senhor. Nem trouxe pra gente, não tá? Ficou devendo, né? Tá ligado? Então tá trabalhando e estudando. Isso, aí eu estudo curso técnico em logística. E tá pronta para servir a Deus, onde ele quiser. Tô pronta para servir a Deus. Tá ligado. E você, tá pronto? Tá pronto para servir a Deus? A gente volta já para conversar com o Jonathan, que tá aqui com a gente também. E antes a gente vai dar um pulinho lá em Natal para falar com o pastor Jesley, lá no Rio Grande do Norte.
Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Estamos no coração pulsante do turismo da Paraíba. Largo de Tambaú não é apenas mais um lugar para turistas fazerem fotos, mas o principal ponto de encontro de todos os pessoenses. O Busto de Tamandaré fica entre as praias de Tambaú e Cabo Branco. A nossa orla é simplesmente incrível e um convite para aqueles que querem cuidar da saúde. Todas as manhãs, os veículos dão lugares às pessoas, fazendo até mais. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um encontro jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí? Eu te encontro lá? Pois é, a gente está de volta, só lembrando que amanhã é dia de encontro jovem aqui com a galera do Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 499, aqui no Brás. Você está vendo aí a banda FJU. Esse é o momento do esquenta. 4 horas da tarde a gente começa com o nosso esquenta, que é a banda, as atividades. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Força Jovem, depois a gente vem com uma palavra, uma direção. E aí o que vai acontecer amanhã? A gente vai, depois do encontro jovem, eu vou junto com os homens, com os rapazes, a gente vai participar junto da reunião do Intelimen, dos homens inteligentes, aqui no Templo de Salomão. E aí a Nanda, minha esposa, vai ficar com as meninas, uma palavra muito, muito forte para vocês, jovens que querem acertar na vida, para não errarem como a Stephanie errou, tá bom? Então amanhã você é o nosso convidado para estar com a gente, Avenida Celso Garcia 499, aqui no Brás, às 16 horas, ok? Vamos então conectar com o pastor Gesley lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Já está conectado? Tá? E aí, Gesley, tudo bem? Olá, Bispo Celso. Olá a todos que nos acompanham. Hoje, o Brasil e o mundo vai acompanhar a história impactante da Luciana, aqui de Natal, do Rio Grande do Norte. Ela, após chegar à FJU, alcançou essa mudança extraordinária e impactante que nós vamos acompanhar hoje. Tá ligado? Então vamos lá, quero ouvir você, Luciana. Fala pra gente aí o que aconteceu na sua vida. Então, tudo começou quando eu tinha 13 anos, os meus pais se separaram e eu fiquei muito revoltada com essa situação, porque eu era muito apegada ao meu pai, então eu não entendia o que estava acontecendo. Eu me isolei dos meus irmãos, eu me isolei da minha mãe. Na escola eu não queria conversar com ninguém, eu também ficava isolada. Na minha casa eu era muito agressiva, eu não tinha paciência com a minha irmã, com os meus irmãos. Cheguei a agredir a minha irmã, a minha mãe, quando ela falava comigo, eu não entendia, eu não queria saber, e ela vinha bater em mim, então eu achava que ela estava errada e partia para cima dela também. Eu não entendia, porque a dor que eu sentia era tão grande que para mim aquilo estava certo. E dentro disso tudo, eu conheci um rapaz
me envolvi no relacionamento, eu ainda era muito jovem, e esse rapaz, ele me fez muito mal. Eu coloquei toda a minha expectativa nele, porque como meu pai saiu de casa, eu entendia que ele era alguém que ia me proteger, alguém que ia estar ali comigo. Só que foi passando e aquele relacionamento, ele foi se tornando muito ruim para mim. Eu ainda mais tinha mais vontade de morrer, eu fiquei ainda mais depressiva, eu não conseguia ficar longe dele, todas as pessoas me falavam que não dava certo, a minha mãe até me aconselhava, falava que não dava certo aquilo para mim, mas eu não queria ouvir ninguém. Eu não queria escutar, eu briguei com todo mundo, eu me afastei de todo mundo por causa desse relacionamento, porque eu achava que ele era tudo. Então, dentro de tudo isso, eu fui ficando ainda mais uma pessoa ansiosa, uma pessoa que não conseguia conversar com ninguém, né? Nesse relacionamento, ele me levava para festas, para baladas, e mesmo ali, naquele ambiente, eu não me sentia confortável. Eu ficava me perguntando o porquê eu estava ali. Mas para agradar a ele, eu estava naquele lugar. Então, eu saía na madrugada, queria me matar, queria morrer, queria que um carro passasse. E eu não tinha medo daquilo. Mesmo sendo na madrugada, eu não tinha medo de estar ali, porque eu queria morrer. A dor era tão grande na minha alma que doía fisicamente. Eu cheguei até aí em especialistas, procurar saber o que eu sentia, porque eu ficava angustiada, eu vivia angustiada 24 horas por dia. Então, a dor na alma, ela chegava a ser física, de tanta dor que eu sentia. E por isso eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia estudar, eu não conseguia me relacionar com as pessoas, eu não conseguia, eu não achava que eu era capaz, eu tinha complexo de inferioridade, eu achava que eu era a ovelha negra da família, que ninguém gostava de mim. Então, eu passei por tudo isso, e com o tempo, a minha mãe ela já ia à igreja, só que eu, às vezes, acompanhava ela, mas, para mim, ir aos domingos à igreja era o necessário, era importante apenas estar ali no domingo. Então, eu nunca conhecia a Deus nesse tempo. E em um determinado tempo da minha vida, quando eu vi que não tinha mais solução, quando eu entendi que nada mais me preenchia, nada mais fazia aquilo que eu estava sentindo mudar, eu tomei uma decisão. E eu consegui, né, me levantar ali e procurar realmente o que poderia mudar a minha vida. Então, eu vim procurar ajuda na igreja e, chegando na igreja, eu encontrei a Força Jovem, encontrei o FJU, que me acolheu, que me ensinou, porque mesmo eu vindo na igreja, eu não entendia, eu não sabia o que era o Espírito Santo, eu nunca entendi o que era isso. Então, os obreiros, todo o pessoal que estava ali no FJU, eles me ajudaram, me aconselharam, e ali eu decidi mudar de verdade, eu decidi fazer a vontade de Deus. Então, eu me batizei nas águas, busquei a verdadeira alegria, algo que eu nunca tinha sentido, que eu não conhecia, nunca tinha conhecido na minha vida. Então, eu me batizei nas águas, procurei entender o que era o Espírito Santo, e quando eu recebi o Espírito Santo, foi tudo diferente, tudo mudou. Parecia que eu estava em outro lugar, em outra vida, porque eu só tinha tristeza, eu era uma pessoa muito depressiva, eu era uma pessoa muito agressiva. Então, quando eu entendi o que era a felicidade verdadeira, eu não quis mais que aquilo saísse de mim.
Então, tudo foi mudando, as minhas atitudes, o meu jeito de ser, a minha forma de falar. Eu me tornei uma pessoa mais calma, uma pessoa mais que agradava, que as pessoas gostavam de estar ali perto. Então, foi mudando dia após dia. E tudo isso aconteceu porque pela decisão que eu tomei e pela ajuda que eu tive, pelas orientações que eu recebi, mas acima de tudo, eu quis uma mudança de vida, eu quis procurar aquilo que me fazia bem, não só por um momento, mas todo o tempo na minha vida, porque não é fácil alguém viver angustiado 24 horas por dia, mas quando você troca essa angústia pela felicidade que você tem todos os dias e todas as horas, é muito diferente. Então, hoje eu sou uma pessoa feliz, hoje eu sou uma pessoa realizada em todas as áreas da minha vida, na minha vida sentimental, na minha vida espiritual. Hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz porque eu tenho o Espírito Santo e porque eu encontrei pessoas que puderam me ajudar de verdade. Tá ligado? Quer dizer que você era revoltada, né? Mas você vê que essa revolta aí, da maneira errada, não acrescentou nada na sua vida. Então a gente não tem que se revoltar contra as pessoas, a gente tem que se revoltar contra o diabo, contra os problemas. É aí que a gente resolve os problemas e consegue, né, encontrar a paz. Tá ligado, Luciana? Que Deus abençoe você muito mais, tá bom? E chega de revolta, hein? A revolta é só contra o mal, tá bom? E Jéssica, o pessoal que está nos assistindo aí de Natal, do Rio Grande do Norte, quer participar do Força Jovem com vocês, o que eles devem fazer? Todos os sábados, Bispo Celso, acontece às 16 horas, aqui no Templo Maior, em Natal, no Rio Grande do Norte, o Encontro Jovem, na Rua Coronel Aures Coelho, no número 66, a 100 metros do Hospital do Coração, aqui no bairro de Lagoa Nova. E nesse mesmo endereço, todas as segundas acontece também o Alga Mais. E isso em todos os polos da FJU, espalhados por todo o Rio Grande do Norte. Tá ligado, então? Um abração para vocês, tá? Fiquem com Deus. A gente volta já já. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU. Disse que meninas não sabem de futebol ou de futsal é porque não conhece as meninas do Projeto Esporte. Hoje, aqui comigo, você vai acompanhar a final da LBF, a Liga Baiana de Futsal. Bora lá! Aconteceu na tarde deste último domingo a final da Liga Baiana de Futsal Feminina, na Arena FJU. Um campeonato onde 8 times da capital se enfrentam desde fevereiro em uma disputa bastante acirrada. A gente tem se dedicado bastante, acho que desde o início. A gente se surpreendeu de ter chegado tão longe, a gente não acreditou, né, no início, mas graças a Deus a gente tem se preparado, temos treinado bastante, nos esforçado. Acho que o diferencial de tudo é você colocar Deus na frente, né? Sem Deus não vai. E o nosso diferencial é esse. Para ganhar a gente tem que botar Deus na frente. O diferencial do nosso time é a união, o companheirismo, que a gente sempre procura estar ouvindo uma outra, e eu acho que assim a gente consegue agregar melhor e crescer no desenvolvimento quando a gente está nessa grande final. E com o placar de 7-1, o time Ajax foi o grande campeão da liga. O objetivo da FJU, junto com o Projeto Esporte,
é primeiramente valorizar o esporte, o futsal, e em segundo também valorizar o futebol feminino, né? Que vem se destacando ao decorrer dos anos, vem se destacando muito. E esse é o objetivo da FJU, é fazer essa inclusão, né, do futebol junto com as meninas, e a liga da LBF foi uma oportunidade que a gente encontrou de fazer isso ser realizado aqui na Bahia e também em Salvador. Vocês perceberam que as meninas mandaram ver no futsal, não é mesmo? E aqui na FJU é assim. Você pode desenvolver o seu talento e, quem sabe, realizar o seu grande sonho de se tornar uma profissional em campo. Nós da FJU acreditamos em você e também no seu talento. Até mais, galera! Voltamos com a live FJU. Vamos lá então conversar com o Jonathan pra gente finalizar o nosso programa de hoje. E aí, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Bispo. E aí, quanto tempo você tá no Força Jovem? Conta pra gente a tua história. Eu tenho bastante tempo de grupo jovem, até de Força Jovem. Eu sou um rapaz que eu nasci na igreja, né? Desde sempre meus pais foram obreiros, né? É um dos casais mais antigos de obreiro que tem lá na igreja. Qual igreja? Lá de Rio Bonito, a Catedral de Rio Bonito, isso. E eu fui criado no que a palavra de Deus ensina. Eu sempre fui criado num lar cristão, minha mãe me ensinou desde sempre os princípios. Eu fui criança da EBI também. Cheguei a ficar um tempo, na época era PA, não é, que hoje é o FTU, mas foi justo nessa época que eu comecei a me envolver com as amizades. Né? Então, igual lá ela, na escola, né? igual ela, mesma coisa. E é interessante dizer, Bispo, que como o senhor falou do caso de Eva, comigo foi sutil igual foi com Eva, não aconteceu de uma hora para outra. Então eu comecei a conversar, comecei a me envolver, a gente começou a cabular uma aula aqui, outra ali, e quando eu me dei por conta, eu já não estava me envolvendo com praticamente mais nada da fé. Eu só estava indo na igreja para manter uma aparência. Né? E eu fiquei aí por vários anos no mundo da bebida, ia para festas, cheguei a entrar na Força Jovem, mas mesmo assim ainda continuei com as coisas lá do mundo. Teve até algumas vezes que eu falava para minha mãe que eu ia pro encontro jovem e ia sair com os amigos. Uhum. Então, aí comecei nessa vida, fui me envolvendo, me aprofundando cada vez mais. Me envolvi com mulheres, me envolvi com homens, tudo que o senhor possa imaginar. Eu só não usei droga, mas tudo que o senhor possa imaginar eu fiz. E essa situação ela foi piorando. Eu olhava para dentro de mim e eu vi um buraco sem fundo. Até que eu resolvi me envolver com as coisas da fé, e ali eu comecei a ir no grupo jovem, na Força Jovem, fui me envolvendo, fui fazendo as coisas, fui ajudando o obreiro, e com o tempo eu cheguei a ter uma experiência com Deus, mas não foi o batismo com o Espírito Santo. Eu acredito que pelo muito que eu fazia, eu me convenci de que eu tinha o Espírito Santo. Mas no fundo, a gente sempre tem aquela guerra para você se convencer de algo que você sabe que está errado. Tem alguma coisa errada lá dentro. E eu fui me envolvendo, me tornei líder de tribo. Fazia muito. Mas não era. Então, por muito tempo eu fiquei assim. Fui fazendo e me convencendo de uma coisa que eu não era. Até que um dia eu resolvi pedir ajuda. Por quê? Eu ia para a igreja, fazia tudo que eu fazia, mas quando eu chegava em casa, eu me trancava no quarto, ficava no escuro. A pior coisa que você fez foi o quê? A pior coisa que eu fiz foi, uma vez eu estava na igreja e eu saí para ir com alguns amigos meus nesse mesmo dia. E no domingo de manhã, eu estava buscando o Espírito Santo. E na parte da tarde eu estava bebendo, fazendo tudo de errado que eu fazia. Eu não cheguei a me envolver de novo com homens, com mulheres, mas eu via pornografia praticamente todo dia, isso estando na igreja. E chegou ao ponto de, se eu não visse pornografia, isso mudava o meu humor. Eu ficava ali, preciso de fazer isso. Tinha vezes que eu saía do trabalho e ia para o banheiro para poder fazer isso. Então, eu pensei, falei, poxa, como é que eu tô dentro da igreja, faço tudo o que eu faço, mantenho essa aparência e chega aqui fora eu sou a pessoa que eu sou. E ninguém sabia disso. Ninguém sabia, porque na minha cabeça era uma guerra que eu tinha que vencer.
Era um problema que eu tinha que vencer. Né? E depois de tudo isso, como é que eu ia pedir ajuda? Então, assim, eu tinha ali, eu já cuidava de outras pessoas, de outros jovens. O que eles iam pensar se soubessem o que eu fazia? Então você estava mais preocupado com a sua reputação, o que você ia perder, do que realmente buscar ajuda para resolver o problema. Sim, senhor. Por um tempo eu fiquei com isso na cabeça. E eu ficava com medo de ter que recomeçar. Pô, mas eu vou ter que passar por tudo que eu passei lá atrás. Vou ter que fazer tudo que eu fiz de novo, voltar lá para o fim da fila. Né? Então, isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Até que um dia eu tomei a decisão de pedir ajuda. É que naquele momento você não estava nem na fila, né? Não estava nem na fila. Estava muito longe. Aliás, estava na fila errada. Sim, senhor. Quer dizer, você estava preocupado em voltar para o fim da fila certa, mas você estava na fila errada. Indo para o inferno, né? Mas preocupado com as aparências, o que vão pensar. Então, queria segurar aquilo ali, mas ao mesmo tempo viver a vida errada também. Não, isso era uma coisa que eu tinha na cabeça. Eu oro e está resolvido. Eu falo com Deus, eu peço perdão. Eu me apoiava naquela palavra que diz que a misericórdia de Deus dura para sempre. Dura. Dura. Mas não vai durar para a gente, para sempre. Né? Isso aí é importante. Eu sempre falo disso. Né? As pessoas geralmente pensam assim, eu posso pecar, peço perdão amanhã. Eu peco, peço perdão. Peco, peço perdão. Porque as misericórdias de Deus duram para sempre. É verdade. Enquanto existir o mundo, as misericórdias dele, enquanto ele não voltar, né? As misericórdias dele vão se renovar a cada manhã. Mas quem disse que você vai ter o dia de amanhã? Por exemplo, você está me assistindo hoje, agora. Hoje você tem aí a chance de ter a misericórdia de Deus, de se arrepender, de receber. Amanhã você pode não ter mais. Porque se o seu dia chegar, acabou. E todos os sinais estão mostrando de que a volta dele está muito próxima. Ou a sua morte pode estar próxima também. A gente não sabe. Então, morreu, aí já não tem mais misericórdia. Né? E outra coisa, as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã, mas elas só servem para quem consegue encontrar o arrependimento. Porque sem arrependimento não tem perdão. A condição para uma pessoa ser perdoada, ela se arrepender dos seus pecados. Né? Então, o perdão não é liberado de qualquer forma. Faz lá que você está perdoado independente do que você faz. Não, você tem que se arrepender do pecado para poder receber o perdão. E esse se arrepender inclui você confessar o pecado, você odiar o pecado e você não fazer mais, não voltar para o pecado. Se não houver arrependimento, então não vai haver perdão. Entenderam? Então, muito cuidado com isso, de eu faço, peço perdão, faço, peço perdão, porque você pode até falar isso, me perdoa, mas não significa que você está sendo perdoado. Porque o perdão só chega quando há o arrependimento. E quando a pessoa faz, pensando assim, vou fazer, depois eu peço perdão, já não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem perdão. Vai tratando a misericórdia como se fosse um cartão de crédito, né? Que é sem limite, mas um dia a conta chega. Exatamente. Então, era isso que ficava na minha cabeça por muito tempo. E uma das coisas que me fez despertar para isso foi justamente a palavra que diz que a gente só se aproxima de Deus sendo sincero, com sinceridade. Então, assim, eu me aproximei do trabalho, eu me aproximei de tudo que era feito na igreja, mas eu estava muito longe de Deus, na realidade. E aí, no meio de toda essa bagunça, eu resolvi pedir ajuda. Porque é como eu falei pro senhor, a gente faz as coisas quando você não está bem, mas lá dentro você sabe que está errado. E eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que não tinha nada disso. Que eu estava fazendo e falando algo que eu não vivia. Então aí eu resolvi pedir ajuda. Eu cheguei até o pastor, contei tudo que eu estava fazendo. Devido às responsabilidades que eu tinha, eu precisava falar e eu falei com ele. E nesse mesmo dia que eu falei com ele, eu manifestei com o Espírito. E ali eu comecei a minha guerra de novo. Então, numa semana eu estava aparentemente bem, e na outra eu estava lá na frente, manifestando, voltei. Mas agora na fila certa. Mas agora na fila certa. Então, assim, a diferença disso é que, assim, a guerra agora foi muito mais difícil do que no início,
mas eu tinha certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não tinha que fazer uma força para manter uma aparência. Eu não tinha que forçar a barra. É uma coisa que eu até falo para os jovens. Quando é de Deus, você não precisa forçar a barra. Né? E eu não precisava mais forçar porque eu era aquilo que eu era. Então, do jeito que eu era ali, eu era em casa, eu era na faculdade, eu era com os amigos. E eu fiquei nessa guerra por 2 anos. Porque ainda na minha cabeça passava que não era mais para mim, que eu não ia conseguir voltar. Até que numa quarta-feira eu estava na reunião e o pastor falou daquela passagem que diz que o forte não tem que se gloriar na sua força, ou rico na sua riqueza, enfim. Mas você tem que se gloriar em entender e conhecer a Deus. E eu falei, poxa, talvez eu não tenha conhecido porque eu não tenha entendido ainda. Poxa, o que eu preciso fazer de verdade para receber o Espírito Santo? O que eu preciso deixar? Então eu já tinha deixado o mundo, eu já tinha deixado o pecado, mas eu ainda não acreditava que eu podia chegar. A verdade é que lá no fundo eu ainda não tinha me perdoado por tudo que eu fiz. E ele concluiu essa palavra nesse dia dizendo que ninguém que vem ao Pai é lançado fora. Então eu pensei, falei, poxa, se eu cheguei aqui, Jesus me trouxe. Jesus não erra no que ele faz. Então é porque há uma oportunidade para mim. E a minha luta foi em cima dessa palavra. Foi em cima dessa palavra que eu fiquei durante 1 ano e meio ali, foi nesses primeiros 6 meses, 1 ano que eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu comecei a lutar. Resolvi me batizar, me batizei nas águas de novo, voltei do início. Falei, é para voltar do 0, então vou lá no -1 agora, então. Voltar do início, me batizei e comecei a me envolver de novo, só que dessa vez diferente, com sinceridade. E até que num dia, numa quarta-feira à noite, também numa quarta-feira à noite, eu recebi o Espírito Santo. E a diferença de antes para agora, bispo, é que antes eu não passava por tanta guerra, não enfrentava muito problema aqui fora. O meu maior problema era dentro de mim, para me convencer de algo que eu sabia que era mentira. Hoje não. Hoje eu enfrento, às vezes a gente enfrenta um inferno aqui fora. Mas a gente tem paz dentro da gente. A gente sabe que vai dar tudo certo. A gente sabe que o Espírito Santo vai direcionar a gente. E mais do que isso, a gente tem paz na hora que a gente deita a cabeça no travesseiro. Pode estar o inferno que for, mas você tem certeza dentro de você. É algo que, se a gente for colocar em palavras, eu defino com uma palavra: segurança. Hoje eu estou seguro de quem eu sou para Deus, de quem Deus é para mim. É como se a gente fosse um só hoje em dia. Que não era antes. A gente tem certeza de que Ele é com a gente quando a gente tem certeza que a gente é com Ele. Ele. De que a gente é com Ele, justamente. E é essa a diferença, porque antes eu não era com Ele. E você sabia. E eu sabia que não era. E hoje há essa grande diferença. Então assim, hoje, graças a Deus, a gente está aí de volta na fé, com a Força Jovem, fui levantado obreiro. Hoje a gente cuida de uma tribo também, e a gente está lutando pelos jovens e passa para eles essa consciência de que não basta só você se envolver com o que você faz. Sua vida sentimental, como é que tá hoje? Tá bem. Há 1 mês atrás eu noivei e a gente está com um casamento programado aí pro próximo ano já. Sim, senhor. Então, vida sentimental resolvida. Resolvida. Financeira, você está trabalhando? Financeira, sim, senhor. Estou trabalhando, eu sou auxiliar administrativo numa empresa. Estudo também, estou estudando, estou na faculdade fazendo administração. E graças a Deus tudo está se encaixando. Imagina a felicidade dos seus pais agora. Poxa. Minha mãe muitas das vezes me perguntava, eu chegava em casa, porque eu tinha mania de chegar em casa e me trancar no quarto. E ela perguntava, por que você não conversa com a gente? O que está acontecendo? Por que você não fala? E eu não sabia responder para ela. Hoje eu brinco que eu e minha mãe, a gente é 2 crianças em casa. A gente brinca por tudo, a gente está unido em tudo. Então... Eles sendo obreiros, eles deviam estar orando muito por você, mas eles não podiam obrigar você. Né? Eles podiam ensinar o caminho certo, mas não podiam obrigar você a mudar. Sim, senhor. Eu descobri depois que minha mãe fez muito propósito por mim. Mesmo sem saber o que eu estava fazendo, ela falou para mim uma vez, ela falou, eu percebia que você não estava legal. Porque além de ser mãe, a gente tem a direção do Espírito Santo. A gente bate, a gente vê que não está legal. Só que você não me falava, eu vou fazer o quê? Eu vou te obrigar? Não vou, eu vou orar. Então, assim, hoje você participa do Força Jovem onde? Hoje eu participo do Força Jovem lá na Catedral de Rio Bonito. Acontece todos os sábados, 3h30 da tarde, junto com os meus pais também. Qual o endereço lá? É Avenida Atlântica 6468. Que legal. Então, mudou tudo. Mudou tudo, bispo. Olha só, a transformação que aconteceu na vida dele, na vida dela, e você tem que ter muito cuidado para que você não vá atrás
das luzes desse mundo, né? Aliás, esse foi o tema da... O ABC foi que ganhou o Mega Dance, foi isso, né? Não, foi. Nem tudo que reluz é ouro. ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Quer dizer, tome cuidado, porque o mundo reluz. O mundo é de brilho, né? Então, o brilho chama atenção. Se tiver alguma coisa brilhando, a gente já olha logo. O mundo tem esse brilho. Era o brilho, o suposto brilho que as meninas tinham, que você queria, né? Então, esse mundo tem um brilho chamativo que atrai os olhares. Mas nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes o ouro mesmo, você pega lá no meio da rocha, lá, ele é fosco, tá sujo, não tá brilhando ainda, ele tem que ser lapidado, polido, né? Mas às vezes você vê um pedaço de lata lá no meio, você pensa que é ouro, você começa a cavar e tal, e quando você vai ver, é lata que não vale nada. E assim são os prazeres, os chamariscos desse mundo. Toma cuidado. E a gente não está aqui para fazer você se tornar um jovem religioso, para que você seja crente, não é nada disso. É para que você não venha pegar a fila errada. Porque ainda que você esteja lá no final da fila, se a fila for a certa, você vai chegar lá. Agora, se você estiver na fila errada, você está perdido. A gente está aqui para te ajudar, tá bom? Então amanhã tem Encontro Jovem, 16 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás, você é o nosso convidado. Traga amigo, traga suas amigas, venha curtir. Você não vai ter bebida, não vai ter briga, não vai ter palavrão, não vai ter nada disso. Mas eu duvido que você saia daqui da mesma forma. Eu desafio você, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Stephanie. Dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.